o Fernando Henrique, veja bem, neoliberal, sai de 27% do PIB de imposto para 35% do PIB. E a elite brasileira caladinha, elogiando. Né? Mas foi esse o maior aumento de impostos da história ocidental em tempos democráticos que eu conheço. Nunca houve nada parecido. Média. 100%. Por quê? Porque essa carga nominal, pela forma com que os impostos são cobrados e a forma como a despesa pública é feita, quando a gente olha pelo corte de classe, o andar de cima, como chama o Hélio Gaspari, os ricos do Brasil, têm uma carga tributária inferior a 15%. O que quer dizer que a carga sobre a classe média é de 40%. É evidente que a solução é consertar isso, é fazer o sistema tributário brasileiro redesenhado para que ele, ao invés de regressivo, seja progressivo, ou seja, cobrar mais de quem pode pagar mais. Mas isso é uma luta política tremenda. Por quê? Porque do assalariado você mata ele com a retenção na fonte. Né? E os ganhos de capital no Brasil, né, as doações, as heranças, etc., são gravemente subtributadas. Mas essa é a gente que é dona da mídia, que financia os políticos, que, enfim, entendeu? Então é uma luta que não pode ser autoritária, mas é preciso a gente ir acumulando força política, organizando o debate na população. Por isso, 2010 não pode ser um plebiscito despolitizado, porque o Brasil não aguentará competir no mundo com essa carga tributária que pune o trabalho, pune a produção e deixa sem cobrança a especulação e a retenção de riqueza. No seu governo, os bancos continuariam a ganhar esses bilhões e bilhões, centenas de bilhões que ganham? O papel de um banco, como de qualquer empresa, é ter lucro. Eu não tenho nenhuma hostilidade ao lucro como motor do capitalismo. O que não é possível é ser o Estado intermediário disso. E no Brasil, o Estado brasileiro ainda está montado como um transferidor de renda de quem trabalha e produz para os 10 mil rentistas, 10 mil famílias de rentistas, tendo os bancos por intermediários. Então, a resposta é um contundente não. Não ganharão esse mesmo quinhão. Por duas razões. Primeiro, porque a política monetária brasileira perseguirá uma taxa de juros competitiva globalmente, entrará em alinhamento, em coordenação, sem nenhuma cavalo de pau, nem nenhuma ruptura, mas entrará em alinhamento com a política cambial e com a política fiscal para que o Brasil tenha uma taxa de juros de padrão internacional. Nenhuma razão remanesce para que esse passo não seja dado. Né? E, de outro lado, o sistema tributário irá buscar, né, progressivamente aquilo que excedente for em todas as atividades especulativas para privilegiar o trabalho e a produção. Essa é outra questão. Hoje a atividade especulativa no Brasil rende mais do que a atividade produtiva. Por isso a nossa... Como inverter? Isso tem uma chave e várias outras questões, mas a televisão nos obriga a ser telegráficos. Né? A chave é basicamente a inteligência simples de uma coisa. Se a taxa de juros básica numa economia é maior do que a média do lucro dos negócios, essa economia tende a parar. Simples de entender sem precisar ser economista. Se eu tenho dinheiro, eu faço uma discussão comigo mesmo. Eu boto esse dinheiro no banco e ganho 10%, moleza, sem dar um dia de serviço a ninguém, sem pagar um salário a ninguém, sem tratar com fiscal, com IBAMA, com ninguém. Ou eu boto isso numa padaria, numa mercearia, numa roça e vou ganhar 5%. É evidente que se eu tenho dinheiro, eu vou botar no banco para ganhar 10, mais do que sem trabalhar. Sim. Mas o caso brasileiro é mais grave. Se eu não tenho dinheiro, que é a média do Brasil, o Brasil tem uma taxa de poupança muito baixa, e é outra grande tarefa nossa, porque a taxa de poupança e de investimento de um país não é obra do acaso, é consequência de arranjos institucionais que só a política faz ou deixa de fazer. Por isso nós não podemos deixar aviltar a política. Não podemos deixar o jovem pensar que a política é esse pardieiro de pilantras impunes, porque tudo que interessa, a política resolve ou não resolve, resolve bem ou resolve mal. Pois bem, enquanto o Brasil não tem isso, o brasileiro tem uma vocação empreendedora extraordinária. Essa pequena classe média é impressionantemente empreendedora. No estudo do Banco Mundial, a vocação empreendedora maior do mundo é a brasileira. Aí não tem dinheiro. Aí como é que ele vai fazer? Ele vai fazer um empréstimo do banco, que vai pagar 150% se for crédito pessoal por ano, para ter um lucro de 30%, ou de 12%, ou de 5%. Não vai fazer, vai quebrar. Sim. Então essa é a grande questão central. O mais são as outras variáveis. O apoio à superação do atraso tecnológico, a mediação para essas grandes questões de escala, como é que o governo compra suas coisas, de quem compra, por exemplo, o governo brasileiro, com Lula, que melhorou pra caramba, tudo, nós estamos comprando 12 bilhões de coisa para a saúde no estrangeiro. Coisa que podia ser produzida em Bodocó, que podia ser produzida em Ariquemes, que
poderia ser produzido em Vilhena, que poderia ser produzido em qualquer lugar do país, porque é o governo que compra. E você pode dar o perfil tecnológico, com engenharia reversa, você copia coisas que já estão com a patente vencida. Por isso que essa tragédia da legislação que o Fernando Henrique fez de propriedade intelectual tem que ser revista também, naturalmente, não para o Brasil ser marginal, né, como a China. A China não assina nada de propriedade, mas eu não chego a esse ponto. Né, não chego a esse ponto. Não é preciso. É preciso acabar os exageros para permitir. Compra governamental está preservado pela política externa brasileira. Substituição de importação é uma coisa que você pode fazer em algumas questões. Né? Então tem várias ferramentas que você tem para manipular e fazer essas coisas acontecerem. Tem sentido, Carlos? 40 de cada 100 reais que o agricultor brasileiro, a agricultura tropical mais pujante do mundo, 40 reais de cada 100 que ele gasta para produzir, são mandados para o estrangeiro. O Brasil sentado em cima de estoques de fosfato, a Petrobras com tecnologia para fazer fertilizante, a nossa indústria metal-mecânica perfeitamente capaz de fazer implementos agrícolas, pelo menos os mais simples. E mesmo não digo assim, uma colheitadeira guiada por GPS e tal, e a gente manda para fora. Como manda para fora soja in natura. Agora o Blairo Maggi, esse grande brasileiro, governador do Mato Grosso, e grande empreendedor, violentamente agredido aí, de forma injusta, o Blairo está verticalizando para frente, fazendo esmagadora de soja, e está colocando um pé na Europa, porque o protecionismo europeu vai ser bypassado se o empreendedor brasileiro tiver apoio do governo para ser empreendedor global. Né? Mas está amassando as bolinhas de soja para fazer o quê? Óleo. Óleo. Óleo de soja, porque nós fazemos isso. Todos também. Os esmagadores são estrangeiros. Sim. A gente só exporta minério de ferro in natura. Sim. Desde que o governo brasileiro saiu do processo de siderurgia, por exemplo, nós estamos patinando aí em 36 milhões de toneladas. Agora tem vários anúncios novos e tal, mas o fato é que durante o período neoliberal, nós patinamos e a China cresce um Brasil por ano, 30 milhões de toneladas por ano. Por ano. Deputado, infelizmente nosso tempo está se esgotando, está esgotado. Os temas não, eu quero a sua promessa de voltar aqui para continuarmos examinando pontualmente. Eu agradeço muito a você e lhe festejo, porque o povo brasileiro está induzido a escolher entre Chico, Manel ou Maria, né? Sabe-se lá por quê, por essa futricalhada geral. E é preciso que a gente ponha em debate o que importa, para que o povo brasileiro, ao invés de votar só no Chico, Maria ou Manuel, saiba também do que se trata, para que não seja uma pequena elite que, dominando as informações, manipula tudo, fazendo que no fim o Brasil seja isso. Uma sociedade onde minorias têm tudo e o luxo, e a maioria vive uma vida de muita luta e muito sacrifício. Sacrifício. Uma última questão, mera curiosidade pessoal de jornalista. O senhor parou mesmo de fumar? Parei há 4 meses e 12 dias. Bom. Ou seja, se eu estou contando, ainda estou no estágio probatório. Probatório, né? Deputado Ciro Gomes, muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado a todos. No Falando Francamente. Nós retornaremos na próxima semana com outro debate a respeito de outros temas de interesse nacional.